começar só assim, antes de ganhar tempo. Então, o livro Médiuns, ditado pelo Espírito Miramês, psicografado por João Nunes Maia, hoje também espírito, né? Lição primeira, Médiuns. E lá em Marcos, capítulo 10, versículo 41, está assim: ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. É interessante aqui o ponto de vista do Miramês, que dá uma... Antes de tu falar do Miramês, eu queria que tu falasse, ouvindo isso, o quê? Ouvindo isto, indignavam. Ah, indignado. Isso aí é quando tá os dois lá, um querendo ficar do lado direito, do lado esquerdo de Jesus, lá na parte espiritual, aquela coisa toda, até induzida um pouco pelos pais deles, né? Parece-nos fácil falar aos médiuns, e para eles muito mais nos ouvir. Todavia, dizer e escutar faz parte do programa de aprendizado. A mediunidade é um dom, se não um estado natural de todos os espíritos encarnados e desencarnados, ignorantes e iluminados em toda a gama evolutiva. A função mediúnica é a base da própria vida. O Cristo representa para nós o Espírito da Verdade, cujas mãos generosas nos tocaram, despertando-nos para viver. O colégio apostolar é o ápice do intercâmbio entre o céu e a terra. É inerente a cada alma o germe divino de todos os dons, que despertam com o tempo e com as necessidades de cada ser. Não vos preocupeis em adquirir o que já é vosso e que vibra dentro de vós. O desenvolvimento mediúnico importa no desenvolvimento psíquico e biológico. É interessante, hein? O desenvolvimento mediúnico importa no desenvolvimento psíquico e biológico. A mediunidade também se apresenta em bases físicas para propagar, fulgurar em todas as direções, circulando em todas as vias do saber e do amor. Contudo, tem os seus percalços, os problemas, as dificuldades, as dores, os sacrifícios fazem clarear o futuro com sublimes lições. O Cristo nos traçou da manjedoura ao Calvário o roteiro mais seguro rumo à vitória. Tendências para o erro todos temos, em todas as faixas da vida terrena. Não obstante, sempre vislumbramos a mão do Mestre, tal como Pedro no mar da Galileia. Ninguém se perde porque cometeu faltas. As pernas foram feitas flexíveis para se curvarem e esticarem novamente, avançando caminhos para que o espírito possa trocar experiências por onde passar. A mediunidade com Jesus é aquela consciente de seus deveres, é o companheiro ciente de que deve fazer, que se submete constantemente às corrigendas, quando a consciência o instiga à meditação e a humildade retrata as distorções da invigilância. Todo discutidor que facilita o ódio, a prepotência e a vaidade afina-se facilmente com as sombras, que lhe garantem as opiniões, sem valorizar ideias nobres que, por vezes, os outros nos emprestam pelo sopro da verdade. Achar que está de posse da certeza é criar em torno de si barreiras que impedem a ajuda superior. Todo médium é falível. É por este motivo que Jesus nos pede para vigiar e orar. Todos estamos na escola, precisando de disciplina. O médium ciumento se isola da luz que o procura incessantemente. Cada um deve trabalhar dentro de si, visando o bem de todos. Candidatar-se a médium
ou querer desenvolver as faculdades mediúnicas, a muitos parece buscar um lugar de magnitude, de destaque nas hortes doutrinárias. Porém, se conhecermos as diretrizes verdadeiras traçadas pelo Divino Amigo, teremos outras ideias. Tiago e João queriam fazer parte com o Cristo do banquete de amor, o que suscitou nos outros discípulos o ciúme, mas é de se notar que logo corrigiram esse impulso, tanto uns como os outros. Mateus e Marcos anotam nos seus escritos as suas fraquezas de quererem exigir, como fazendo parte dos 12, o que os dois pleitearam somente pela palavra, participar dos esplendores que somente bilhões de anos conferem. Pedir é impulso natural dos inferiores, e receber é obra divina para quem merece. Nós ficamos indignados com muita coisa que achamos errada, mas se o Cristo já despertou em nós, se o Evangelho é o livro que nos orienta, logo, sem perda de tempo, modificamos a disposição alheia que promove o nosso desequilíbrio. Eis que a paz surge como bênção da compreensão. A mediunidade ainda requer sacrifício, esforço e trabalho, porque é um instrumento muito bom de redenção. O médium que acicata ou estimula outros médios, esquecendo o esplendor doutrinário do gesto do mestre para com a mulher adúltera, ainda é cego querendo guiar outros cegos. O sensitivo deve compreender a própria ciência da evolução. O sistema nervoso do complexo humano avança com o tempo para que outra geração encontre nele meios compatíveis com as suas necessidades. É nisto. Não se deve culpar os outros por suas próprias deficiências. O expurgo da natureza é esforço de Deus em esquema da criação. É bom que falemos aos médiuns, é útil que ouçamos, fazendo assim as bases para que possamos viver o que ensinamos de bom e selecionar o que ouvimos de agradável ao senso superior. Aqui não há exigência alguma, é conversa de espírito para espírito, em nome de Deus, nas bênçãos do Cristo. Médium, a mediunidade é esquema divino da divina experiência de milhões de séculos. Ela não é propriamente uma religião, mas faz parte de todas. Não é uma filosofia, mas é elemento para todas elas. Não é uma ciência, todavia, é conduto para ela. Moisés foi um dos grandes sinais da mediunidade no intercâmbio da justiça. Cristo, o maior de todos, como médium do amor de Deus para a humanidade. E a nós outros, para nos aproximarmos do colégio apostolar do Mestre, é necessário que ampliemos nossos valores espirituais do amor na expressão da caridade, da tolerância, do perdão, do trabalho, da alegria e da esperança, esforçando-nos onde estivermos para que cresçam em nós os preceitos evangélicos, para que acima da incorporação, da vidência, da psicografia, dos dons de profetizar, de cura e de abençoar, vibre em nossos corações a mediunidade do bem, que encerra todas as virtudes preceituadas pelo Messias. Médiuns, desgarrai-vos das coisas inferiores, o quanto puderdes, que sereis solicitados pelo agente da luz para o reino de Deus na própria consciência. Uma coisa vos será muito útil na multiplicação dos vossos talentos mediúnicos. Não julgueis
os que estão na vossa dianteira, nem amaldiçoeis os que se acham na retaguarda, pois cada um se encontra onde Deus o colocou. Ajudai-os no que puderdes, que o sol brilhará mais em vós. E ele finaliza repetindo: ouvindo isto, indignavam-se os 10 contra Tiago e Pedro. Que assim seja. Que assim seja. Assim vamos pedir o Erlei para fazer a prece inicial, Erlei. Pode ser? Sim, sim. Primeiramente, dando uma palazinha de agradecimento a esse aperitivo espiritual que foi essa lição dos médios, notando que nós, na condição relativa, somos todos iguais, somos todos médios, e é nós procurarmos cada vez nos adaptar à consciência divina, para o subconsciente não nos trair. Foi dito na lição que o médium pode falir, pode ir à falência, mas não é a falência total, mas a falência do caso, falência de detalhes que vêm poder dar uma condição de repercussão, vai repercutir mais na frente ou talvez até imediato. Então nós agradecemos pela lição. Vamos entrar no nosso período de alegria, que é o período de oração. É o momento em que nós estamos aqui para doar e receber. Nós estamos aqui pela graça divina e a nossa boa vontade. Cada um de nós aqui somos um exemplo do todo, somos uma parte do todo. Nós estamos aqui ligados a essa corrente de mentalização positiva. Então, as forças superiores, através dos seus mensageiros, também vêm ao nosso encontro. E o que acontece? É uma comunhão. E nessa comunhão, quem ganha é quem mais precisa, que somos nós, que estamos procurando cada vez mais desenvolver na aura do nosso espírito, na nossa mente, uma limpeza. Limpeza essa que é um dom divino, é de nossas origens e nos leva a ter essa certeza de que estamos caminhando na direção divina. Porque nós, a cada dia, vamos sentindo assim, mais globalizado na nossa irmandade aqui no centro, vamos sentindo nos ligado à fonte total, que é a fonte divina. É a fonte que nos traz a energia, é a fonte que nos traz a condição de saber, onde nós procuramos e encontramos o eco da nossa voz. Mas isso é preciso que nós estejamos nos preparando de verdade. Não podemos ficar, como disse o Cristo, aqueles que adoravam estar em praça pública, dando o saber de que sabiam muito e coisa e tal, mas porém por dentro não era aquela coisa divina, era só vaidade. E nós aqui estamos varrendo essa ação dos nossos caminhos, de nossas mentes. Então nós, ao pedimos sim para cada um de nós ter força. E essa força de vibração no espírito, ela faz com que nós tenhamos condição de superar as adversidades, porque estamos fortes. Estamos fortes porque estamos ligados à corrente do bem. Estamos ligados à disciplina cristã. Mas temos que estar ligados com a força total, com a vontade total. Não nos preocuparmos com o mal, porque o mal por si só se destrói. Vamos sempre procurar o caminho da luz, que é essa que nós estamos procurando aqui a cada vez, a cada momento, a cada instante que estamos aqui. Então agradecemos aos convidados espirituais, invisíveis sim, mas numa condição de que nós possamos admitir na nossa mente que aqui estão, não para apreciar, mas para cooperar. Então nós estamos numa casa beneficente,
agradecemos esses irmãos que estão aqui e aqueles outros que até mesmo por curiosidade queiram chegar cá. E agradecemos também essa cooperação divina com essa nossa força divina, a ligação da água, a fluidificação dessas energias da água, que anteriormente poderia ser uma água comum, mas faz parte agora do nosso plano espiritual. Então, nós agradecemos e vamos iniciar as nossas conversações através do Plá. Esse Plá é as energias falantes que os médiuns podem doar. Esse Plá é justamente a atenção que nós temos que dar para sairmos daqui muito melhor do que entramos. Agradecemos a Deus, agradecemos principalmente a nossa boa vontade de ter vindo aqui e nós vamos em frente agradecendo a Deus e passo a palavra ao irmão Carlos para dar prosseguimento. Obrigado, Eli. Então vamos começar a leitura de hoje. O Valdemir, a lição é o capítulo 19 mesmo? Para me dizer? É o 19. Que eu abri hoje, eu falei, será que é esse aqui mesmo? Tá? Tinha caído o marca-página. Faculdades diferentes. Então também na questão 74, o item também é o 19. Então estamos na segunda parte do livro dos Médiuns, do capítulo 4, Teoria das Manifestações. A pergunta é 74 e o subitem 19. A pergunta é a seguinte: por que todo mundo não pode produzir o mesmo efeito? E por que os médiuns não têm a mesma força? Então é interessante isso aqui. Eu até ia falar um pouco do Miramês ali, o Erlei colocou ali também uma ênfase no que o Miramês colocou da falência do médium. É colocar que não existe falência. O que existe é a idade espiritual de cada um de nós. Aquele momento era o nosso momento, aquela atitude era a nossa atitude. A gente faz sempre o melhor da gente. Só que naquela hora a contabilidade dele em cima do que tudo ele estava observando, gerenciando, ele agiu daquela forma que foi a lei da economia. O recurso que ele tem também, né? É a lei da economia do momento, em duas leis, oferta e procura, custo e benefício. E você usa daquela forma, por isso que na tua avaliação é aquela forma. De lá para cá, de repente, interpreta de outra forma. Mas ele está vendo com os olhos dele, com o prejuízo dele, com o prejuízo do meio, em cima da contabilidade dele. É a atitude dele. Egóico ou não, mas é a atitude dele, é o momento espiritual daquele momento. Então, para mim, é a minha atitude, para ele, é a vivência da experiência daquela situação. Então, quer dizer, esse negócio de que é falência, é egoísmo, é isso. Eu vibrei para estar naquela condição e pronto. Então, na minha opinião, essa falência é uma perca de oportunidade que o espírito deixa de adquirir. Mas o problema é esse, Eli. Isso aí não, é a visão daquele momento. Naquele momento, ele acha que aquilo é o melhor. Aquela atitude dele, aquela forma, egoísta ou não, é a avaliação do espírito dele, da maturidade naquele momento. Mais tarde ele vai pensar de outra forma. Mas por que ele vai pensar de outra forma? Porque outras crenças vão habitar na consciência dele. A contabilidade vai ser diferente. Mas as crenças naquele momento é daquela forma. Tudo é questão de crença e tudo é experiência de vivenciação. Tanto daqui para lá como de lá para cá. Todo mundo está ganhando. É aquela forma de se sentir assim, menosprezado, se sentir humilhado. A gente só se sente isso porque a gente espera muito do outro. Quando a gente não espera muito do outro, a gente não se coloca dessa forma pequena, fragilizada, porque você não esperava nada dele. O que vem é lucro. Mas quando a gente espera e
entra nessa contradição do que eu achava e do que aconteceu, aí eu me fragilizo, eu acho que é isso ou aquilo. Tudo é experiência. Então, vou repetir aqui. Por que todo mundo não pode produzir o mesmo efeito? E por que os médios não têm a mesma força? Isso depende do organismo e da maior ou menor facilidade com a qual a combinação dos fluidos pode se operar. Depois, o estado do médium simpatiza mais ou menos com os espíritos estranhos que nele encontram a força fluídica necessária. Ocorre com esta força como com a dos magnetizadores, ser maior ou menor. Sob esse aspecto, há pessoas que são inteiramente refratárias, resistentes, rebeldes, outras nas quais a combinação não se opera senão por um esforço de sua vontade. Outras, enfim, nas quais ocorre tão naturalmente e tão facilmente que nem desconfiam disso e servem de instrumento sem o saberem, como já dissemos. É o que você acabou de dizer ainda há pouco. Isso aí varia muito do estado de adiantamento do progresso do espírito, né? Sim, mas o resultado vai ser exatamente o que eu vibro. Se eu vibro de forma falseada, pode vir aquela forma falseada. Eu recebo o que eu tenho, porque eu dei o que eu tenho, né? Aí ele tem uma nota aqui. O magnetismo, sem nenhuma dúvida, é o princípio desses fenômenos. Magnetismo, quer dizer atração, né? Mas não como se o entende geralmente. A prova é que há magnetizadores muito poderosos que não fariam mover uma mesinha e pessoas que não podem magnetizar, mesmo crianças, a quem basta pousarem os dedos sobre uma mesa pesada para fazê-la agitar-se. Logo, se a força mediúnica não está em razão da força magnética, é que há uma outra causa. Então, qual seria? Essa causa que é o problema? Essa causa é a minha vibração. Essa causa é o meu intuito, a minha aspiração. Tem muita coisa aí nessa contabilidade que a gente, de repente, não está sendo permitido o esclarecimento, né? Então, vamos agora à filosofia da mediunidade, também ditado pelo Espírito Miramês e também psicografado pelo João Nunes Maia, alusivo aqui à pergunta ao livro do Livro dos Médiuns, né? Então, o Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 4º, na pergunta 74 e subpergunta 19ª, dificuldades diferentes. Então, vamos lá o que o Miramês fala sobre o Livro dos Médiuns. Não existe duas coisas no mundo material ou espiritual que sejam iguais. Isto na visão mais superficial da vida. Porque, aprofundando-nos na intimidade das coisas, veremos que tudo é igual na sua origem, provindo de um só ponto de ordenação divina. Tudo foi criado de Deus. Na feição exterior de toda a criação de Deus, as diferenciações são sem conta. Nada existe absolutamente igual. As folhas são desiguais na sua forma. As flores, as árvores, mesmo que pertençam à mesma família vegetal, os animais e certamente os homens também são tocados pelas diferenças. Em se tratando da mediunidade, cada médium tem suas diferenças específicas, mesmo que tenham as mesmas características de exercer suas faculdades. É a singularidade de cada um, né? O toque de verdadeira beleza da vida
é ela se mostrando com essas mudanças em relação à sua expressão exterior. Eis aí a inteligência que planejou tudo, como é fecunda e incomparável, como é soberana. Os poderes mediúnicos são diferentes nas suas expressões. O que um tem, falta no outro, e assim por diante. Se um médium de efeito físico libera com abundância o ectoplasma, por exemplo, em outro a escassez se evidencia. Tudo é devido à afinidade dos elementos com o corpo somático, como com o espírito, sabendo-nos mais considerar a missão dos dois que servem para provocar o fenômeno. Então, vou repetir aqui que eu perdi aqui o sentido aqui. Tudo é devido à afinidade dos elementos com o corpo somático, como o espírito, sabendo-nos mais, cabendo-nos mais, considerar a missão dos dois que servem para provocar o fenômeno. A mediunidade no espírito que desce à carne é ativada no mundo espiritual antes da sua reencarnação. É por isso que a doutrina dos espíritos revela que todos são médiuns, por terem dentro de si todos os dons em questão. Falta aflorar, despertar. E aí ele põe aqui uma passagem de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 3, e apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. O que é feito no mundo espiritual na alma para que ela expresse faculdades mediúnicas no mundo da carne? Pode, mas em casos raros, ser despertado quando o espírito já estiver encarnado. Na citação acima, por exemplo, foi a luz que desceu em forma de línguas na intimidade dos espíritos encarnados, os discípulos de Jesus. O mestre tinha o poder de, em qualquer lugar em que estivesse, despertar alguém, acordando valores para a divulgação do Evangelho. As faculdades desenvolvidas no dia de Pentecostes eram desiguais entre si, mas todas com o objetivo de levar a palavra de Jesus a todos os lugares, falando e exemplificando, curando e ensinando o amor. A doutrina com a qual temos deveres se chama doutrina dos espíritos, por provir deles seus escreventes, que continuam dando notícias de acordo com o despertar das criaturas, pois ela viaja com o progresso dos homens. A mediunidade é o seu instrumento, e sendo desta forma, o médium deve procurar todos os meios de educar essa faculdade para que seja portador mais legítimo das mensagens do mundo espiritual. A sua maior missão é fazer lembrar tudo que Jesus falou, dando ênfase a todos os seus conceitos na revelação das leis espirituais. É fazer da terra uma terra de promissão, um jardim do Éden. Não deves te perturbar com as diferentes faculdades, nem com os diferentes meios de sua aplicação. O importante é que todas elas, sendo como rios, corram para o mar. Deus, a ação de cada espírito no corpo humano tem suas diferenças. As transmutações, igualmente, os fenômenos de materializações são diversos, porém, tornamos a dizer, o objetivo é o mesmo. O médium, para ser bem-sucedido, haverá de ter como guia Jesus. A codificação de Allan Kardec mostra o mestre mais perto dos corações dos medianeiros, e os médiuns inteligentes se estribam em seus tópicos educativos. É imprescindível
disciplinar-se em todos os momentos, educar-se em todas as horas e instruir-se sempre, fazendo esforço permanente para que a luz se acenda no centro do coração, tendo como fonte de intimidade da consciência tranquila e operosa, onde existe o céu e Deus comandando o universo. Que assim seja. Tudo certo aí, Erli? Não tem nenhuma dúvida, nada não? Ficou tudo bonito? Olha, eu achei muito conveniente, né? O preenchimento daquilo que todo mundo tem, aquela vontade do saber, que é como age, né? Como é a reação nossa através dos médios. Nós olhamos assim, vamos dizer, no teu caso, você estuda, mas vamos dizer que fosse um outro cargo que tivesse aí, com essa tarefa de conduzir esse estudo. Aí diria, ele não é médium. Por quê? Porque ele não está recebendo cargas de outros espíritos? Não. O médium, como disse, né, aí a lição, todos nós somos médium a partir de quando nós nos interessamos por uma causa. E essa causa, ela vamos dizer assim, ela tem aquele toque, ela tem aquele veto da espiritualidade, né? Aquela força divina. Então, os médiuns só falham quando, de repente, deixam uma brecha. E nessa brecha, os irmãos que ainda estão aí pela atmosfera terrena faz uso, faz proveito daquela necessidade. Então, quer dizer, nós todos somos médiuns. Então, temos que aproveitar como através das nossas orações para enriquecer o nosso dom. A oração, ela enriquece, porque nós estamos em contato com as energias puras que vêm do universo. Agora, é claro, nós temos nossos erros, nós temos as nossas vontades, e muitas das vezes fazemos má uso do livre-arbítrio e contribui muito para que nós não tenhamos aquela média total. Então, os médios, ontem, hoje, amanhã serão sempre os médios, porque às vezes nós encontramos aí vamos assim, pela vida fora, né, os conhecimentos dos irmãos que ainda não alcançaram isso, vamos dizer até que o espiritismo seja uma coisa diferente, mas não, é uma coisa que vem atuando épocas e épocas, milênios. Isso, essa força divina, que é a mediunidade, ela sempre houve, está havendo e sempre haverá, enquanto houver planeta. Então nós é que temos que nos cuidar. Elias, o estudo aqui veio falando sobre mediunidade e veio falando também dessa materialização. É interessante que a gente, quando fala a palavra mediunidade, a gente conota em uma coisa extracorpórea, extrafísica, e médium quer dizer meio. Mas só que nós somos espíritos, tanto quando estamos desencarnados como estamos encarnados. Sabe o que é materialização? É uma criação na forma física, na forma material do que a gente quer. Mas para a gente querer, a gente tem que saber o que a gente quer. E quando a gente sabe o que a gente quer, a gente tem que criar um caminho. Eu quero ano que vem ir para Portugal. Pô, mas Portugal custa dinheiro. Portugal passa por um oceano. Portugal tem uma porção. Como é que eu vou? Quando eu chegar em Portugal, o que eu tenho que fazer? Isso tudo eu estou já começando a cristalizar a minha viagem para Portugal ano que vem.
Isso aí é um exemplo, mas eu estou falando de uma forma física, de uma criação, de um desejo, mas pode ser uma cura para minha filha, para minha esposa, para o meu amigo, na casa espírita, pode ser o que eu quiser, mas eu vou falar no material que é mais fácil. O problema é que a gente não se estuda, a gente não se deseja. Eu quero sair do sofrimento, eu quero ser aquele executivo, eu quero ter aquela vida ali, eu quero ser dono de uma casa de 3 andares, eu quero ter um carro, mas eu não vejo primeiro o que eu quero, qual é o meu desejo, e depois qual é o caminho que eu chego para até realizar o meu desejo. O problema é que eu vivo de ansiedade, e eu me estaciono no pensamento incorporado da matéria, tempo e espaço, tempo e espaço, tempo e espaço. Só que eu sou um espírito atemporal. Aquele cara que está lá na casa que eu quero construir, no carro que eu quero ter, na cidade que eu quero conhecer, já está lá, porque eu já criei dentro de mim. Mas também, quando eu baixar a frequência, eu me desencantar, eu criar dúvidas, eu creio também outras realidades. Aí lá na frente vai estar aquele que eu mais cristalizar. Ah, mas eu nasci para levar na cabeça. Ah, eu isso, ah, eu aquilo. Você tirou, sabe, a tua meta, a tua certeza. Eu sou Deus. Eu criei uma porção de hiatos, uma porção de intervalos, sabe, ocos, que está ali a dúvida, crescendo, se instalando. Então, não é ser médium, é ser filho de Deus. A gente pode fazer tudo, só que a gente é fraco na nossa linha retilínea, uniforme ali. Somos fracos, uma linha, sabe, de máquina, não é a linha 10, um rococó, não, é a linha fraca. Cordonezinho. Qualquer oscilação já cai para o outro lado. Não dá não, pô, eu não ganho para ir para lá, eu isso, eu aquilo. Vai falar. Eu vi hoje uma fala do Chico Xavier, ele comentando que ele estava em casa fazendo alguma coisa lá, ele escorregou, caiu, ele se ralou e tal. E de imediato o Emmanuel, Chico, agradece. Aí ele, obrigado, Senhor. Mas aí Chico ficou com aquele negócio na cabeça, né? Pô, eu levei um tombo, me ralei tudo, ainda tem que agradecer. Aí mais adiante o Emmanuel chega para ele e fala, Chico, sabe por causa de que eu pedi para você agradecer? Tem espíritos aí planejando te dar um tombo, mas um tombo moral, entendeu? Já há bom tempo. E não conseguiram, né? Pelo que se tem feito e tal, mas te derrubaram fisicamente, você caiu. Se tu se irrita naquela hora, o prato estava feito. Aí tu ia ser dominado, ali seria o primeiro passo para a tua queda espiritual. E sabe o que Emmanuel quer dizer com isso? Uma ferramenta quando a gente não tem pensamento convicto, reto. Sabe o que é isso? Gratidão. A gratidão é uma ferramenta quando a gente ainda é fraco. Eu vou ter gratidão, já que eu não consigo ter esse retilíneo uniforme de uma forma constante, eu vou ser grato pelo que eu tenho. Pô, eu sou completo, tenho os 2 braços, 2 pernas, estou aqui, estou isso. Começa a ser grato pelo que tem. Aquilo é uma ferramenta para você voltar ao que era e tentar nessa empreitada de seguir o teu objetivo. O Erlei deu o exemplo aqui de eu estar aqui, que eu digo que não sou médium, mas estou aqui e tal, tal. Sabe quando eu começo a estudar a lição daqui de hoje? Domingo, agora no café, já estou estudando a lição de hoje. Já está fazendo o preparo. Já estou fazendo o preparo. Segunda eu leio alguma coisa, eu ouço alguma coisa. Pô, agora com a informática ali, então, você ouve o que você quer, você estuda o que você quer, você se prepara porque você quer. E da forma do amor. Eu gosto de ouvir aquilo, eu gosto de ouvir aquilo outro. Mas você vai filtrando em cima do estudo da semana. E aí, Carlos, deixa... um negócio. Nós, aqui dentro da casa espírita, pelo exercício que nós fazemos na mente, todos nós,
né? Temos que exercitar esse trabalho. Todos nós somos médium, todos nós somos pedreiro, que temos que fazer essa alvenaria. Acontece que muitas das vezes tem coisas que nos ocorrem, talvez, para a nossa própria experiência. Quantas vezes no início dessa minha cegueira eu me irritei? Hoje em dia, quando eu vejo determinadas coisas, eu noto que estou concorrendo para aquilo que eu não estou vendo, que é o meu progresso espiritual. Então, o que eu tenho a dizer para os irmãos? Que nada é por um acaso. Então, esse negócio de médium, o que é o médium? É aquele plano que nós temos que seguir à risca de nós mesmos, de cada um individual, procurando cada vez mais não errar. Quanto menos, e quando vem igual essa aconteceu com o Chico, por exemplo, nós termos aquela força de reação ao contrário. Então nós não temos aquele problema, poxa, do será? Poxa, será que Deus quer assim? Por que Deus fez aquele lá daquela maneira e me fez dessa? Não, o meu objetivo é esse, o do irmão é aquele. Então, quer dizer, como é que nós vamos formalizar isso? Mediunicamente, através do nosso equilíbrio espiritual. Então, nós temos que vestir primeiramente a roupagem. Não se irritar, não se preocupar com o mal. Tem uma porção de coisa. Ah, mas isso falado é fácil. Não. À medida que o tempo vai passando, nós vamos nos orientando, nós vamos entrando nessa caminhada, vamos procurar alcançar as pegadas do Cristo. Como? Nos preparando, evitando muita coisa. Eu às vezes não gosto de mencionar porque coisas que ele conta e nós deixamos assim, mas o Carlos é um camarada que eu admiro muito. Por que eu admiro? Porque ele dá o exemplo. Ele não está dando só aquilo que está escrito. Procura proceder. E o procedimento... Ele está fazendo mais do que a obrigação dele, Ele está fazendo mais do que a obrigação dele. Mas é isso que eu estou dizendo, um exemplo. Mas o problema é que vai mexer com a vaidade do carro, não. Deixa o carro quietinho. Vamos começar. Desculpa ter te cortado. Tá, ele não, tudo bem, mas senão vai toda a vida. Não, nem por isso, não. É que... Daqui a pouco eu estou te dando uma pedrada a ele. Deixa eu ver. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Vamos aqui reunir todos os pensamentos, formando esse feixe, sabendo que não somos dignos nem de amarrar o cadastro da vossa sandália, Mestre, mas pedimos de forma desesperada, ajude-nos a não deixar de te amar. Agradecemos por esse encontro, essa agremiação aqui de irmãos no mesmo intuito, o autoconhecimento, a autoiluminação, formatando assim a paz de uma consciência concisa, ciente da sua obrigação, do seu trabalho, do seu mundo criado. E assim pedimos autorização para mais uma noite de estudo, para mais uma noite de interação com os irmãos, rogando muitas graças ao Criador. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Esquecer, meus irmãos, de que somos todos médiuns. Nesse momento, estamos todos a serviço da espiritualidade. Aquilo que venhamos a receber, vamos entregar, como disse Jesus, né?
vamos colocar sobre o velador, tá? Para que esse intercâmbio possa ser o mais útil e o mais perfeito possível. Todos aqui presentes têm a mesma condição de ser esse intermediário. Graças a Deus, que a paz de Deus, que essa paz que se faz nesse momento, aqui nesta casa de oração, nessa escolinha de Papai do Céu, seja também, Senhor, levada lá fora, em todos os lares, Pai querido, nesses lares que muitas das vezes estão em conflito, Senhor. E o Senhor sabe aonde é esses lares, Senhor. Principalmente, Mestre, aonde estiver, Pai querido, uma criança, indefesos de tudo, ainda sem entendimento das coisas que vem acalhando, Senhor. Que eles possam, Senhor Jesus, sentir, Pai querido, um alívio, sentir, Senhor, a Tua presença acalmando os nervos dos nossos irmãozinhos pequenos, Senhor. Sabemos, Mestre, que é tão difícil, Pai. Mas para o Senhor é muito fácil. Mas é preciso que se deixe, Senhor, uma luzinha para que o Senhor entre no coração daquelas pessoas, das crianças, Mestre, por aí afora, jogados nas estradas, que eles possam, Senhor, ser aquecidos com o manto sagrado da nossa Mãe Maria Santíssima. Abençoa, Senhor, a caminhada de todos os nossos irmãozinhos que se faz presente hoje aqui na casa de oração. Que possam, ao retornar aos seus lares, levarem, Senhor, junto muita força, energias e ainda mais, guardar dentro das suas mentes, dos seus corações, todo esse aprendizado. Essa aula que foi dada através dessas cartilhas que aqui foram lidas e bem declarada na necessidade de cada um dos nossos irmãos. Que seja assim essa noite de muita paz, hoje, amanhã e sempre, para todos os nossos irmãozinhos que aqui estão. As crianças aqui em volta dessa casa de oração, todas essas famílias, meu Pai, as famílias de cada um dos nossos irmãos que ficaram em seus lares. Que Deus abençoe esse encontro nessa casa de oração, em busca da verdade, cujo patrono, Geraldo de Aquino, receba um abraço bem apertado desses nossos mensageiros. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Senhor.
Que a paz esteja contigo, irmão. Que lhe traz aqui? Quem me trouxe aqui? Sei que me traz aqui. Eu sei que estou aqui, vim correndo, vim junto, fazendo companhia com ela. Mas qual é a tua intenção de aqui estar? Eu vim aqui, sei, eu estava desesperado que eu vim tão louco, a cabeça virada, sabe? A cabeça virada. Não sei o que é isso não, não sei cara. de nada, não sei nada do que está acontecendo, o que aconteceu, eu sei que eu estou aqui. Eu estou aqui. E o que traz? O que você veio falar, conversar com a gente? Eu estou aqui, estou dizendo que eu vim atrás também, vim para cá saber aonde que ia entrar, aonde que ela ia entrar. Entrou ali naquele portão e depois entrou aqui e aqui eu estou. Sim. Estava quieto ali no meu canto. E você não Esperando para voltar de novo, mas não sei se eu vou voltar não, sabe? Mas você não notou que você puxou a palavra? Você agora está falando através do encarnado, irmão. Você tem noção do que está acontecendo agora? O porquê disso? Estou nervoso, muito nervoso, estou nervoso. Irmão, isso tudo é para mostrar que há uma ligação entre o mundo físico, o mundo espiritual, o mundo etéreo. Tudo é uma experimentação de situação. Você não notou isso? Você não interroga assim para você mesmo, que macumba é essa? Que negócio é esse? O que quer dizer isso? Não, você não entra nesse lado filosofal da coisa, não, irmão. Você vive assim e nem se preocupa em saber o que é o quê? Sei que eu cheguei aqui, né? Só isso que eu... Sim, mas você não está notando o que você está falando? Virada para outro Mas lado. você não está notando que você está falando através de uma outra pessoa que não é você, com uma terceira pessoa que também não é você, e está esse intercâmbio aqui, essa coisa, esse samba do crioulo doido aqui? Você não notou nada disso? E você não pergunta para você mesmo, o que é isso? Que coisa é essa? Para que isso? Pô, você vive o quê? Você questiona o quê? É o que a gente falou aqui da materialização. Eu tenho que saber o que eu quero. Eu tenho que saber o que eu sou hoje e o que eu quero amanhã. Eu quero ser amanhã, quero estar amanhã. Você não projeta isso para você? Você fica assim, como uma latinha no meio do oceano, a onda que vai levando e você não sabe para onde vai. Chegar aqui, vem correndo como um louco. Você só fala isso, que veio correndo que nem um louco, pô. Sabe o que? Para se desculpar? Não sei. Para se desculpar de que não está em lugar nenhum, é aquela coisa que eu falei, da latinha na onda. Se você não tem um direcionamento para onde você vai, qualquer lugar é o local que você vai. Qualquer lugar. Porque você não tem um desejo, um objetivo. Se bem que a porta está aberta, né? Sim. Se tivesse fechada, como é que ia ser? Sabe por que está aberta? Como é que ia ser? Se tivesse Para fechada? isso, para entrar essas pessoas que não sabem nem o porquê da vida. É para isso, é para entrar um Zé igual a você, sabe? Que não sabe, eu não sei, eu só estou com a cabeça virada. Virada para onde, irmão? A tua cabeça está onde você quer que fique. Arrancar os dentes tudo, aí, tapa dentro da cara, que eu dei, aí tive que correr, fugir, estou aqui, pronto. Ah, explicou. Estou aqui, Você ainda está da mesma forma que estava quando estava encarnado. Irmão, quando é que você vai crescer? Quando é que você vai sair desse mundinho de sofrência, de violência, de malandragem? Você é o Filho do Todo-Poderoso. Você é a divindade encarnada. E você não se valoriza, irmão. Você se menospreza, você se apequena, você se coloca de uma forma, sabe, marginal, vagabunda. Por que você se condiciona assim se você pode ser tudo? Se dê esse valor, irmão. Se conheça. Você vale muito. Você vale muito. E por que você se vende barato?
Irmão, que você agora possa compreender essa porta aberta, que você possa entender o que é essa reunião aqui. Isso aqui não é pouca coisa não, irmão. Isso aqui é a luz para te colocar num caminho melhor. E você vulgariza tudo. Você leva tudo numa coisa pequena. Se aprofunda nisso, irmão. Se ame. Queira o de melhor para você. Deixa essa vidinha de achar que você é o coitado, você é o pequeno, você é tudo. Você é o que você quer ser. Você só não se ama, você só não quer coisa boa. Mas você pode ser mais. Porque tudo de bom está dentro de você. Mas você trabalha só o tudo de mal, tudo de ruim, tudo de pequeno. Por que você quer isso para você, irmão? Foca aquela pessoa que você acha que aquela pessoa está boa. Aquela pessoa está bem. Eu quero ser igual àquela pessoa. Não de forma vaidosa, mas viva aquele momento. Eu quero ser igual àquela pessoa. Como é que aquela pessoa vive? Como é que aquela pessoa se relaciona? Como é que aquela pessoa interage? Eu quero ser. E trabalhe isso. Não de forma orgulhosa, vaidosa, ciumenta. Não, sabe? Amor próprio. Eu quero ser assim. Eu mereço ser assim. Eu posso ser assim. Vá com Deus, irmão. Vá com Deus e reflita em tudo que foi falado aqui. Tinha tanta coisa para falar, mas não deu ruim. Você só falou o que não devia falar, irmão. Você tinha tudo para falar, mas não falou nada. Só falou que está com a cabeça virada. É muita coisa que eu tinha que falar. Não tinha nada que falar. Tinha nada. Volta. E eu quero você melhor, irmão. Eu quero você se amando. Esquece a vida dos outros. Se importe com a tua. Você merece muito. Vá na paz, irmão. Eu vou me embora. Mestre Jesus, que esse irmão da cabeça virada, que ele possa ter o merecimento de ser assessorado, para ser educado, para se conhecer. Ele pode, mas ele ainda está bem infantil, bem moderno ainda, para ter essa noção mais amadurecida de quem ele é. Que a paz resultante desse autoconhecimento possa ser uma realidade na consciência desse irmão e de todos nós. Que assim seja. Assim seja. Vamos lá, irmão. O que ele traz aqui, irmão? Estou mal, muito mal. Eu quero ajuda. Preciso de um remédio, preciso de um atendimento, me ajuda. Vamos todos aqui vibrar por esse irmão. Ele está querendo a ajuda. Ele, já desencarnado, pedindo ajuda a um grupo de encarnados no qual ele não sabe quem somos. E somos igualzinho a você, irmão. Somos deuses. Somos deuses. E você também é. Então você também faz parte dessa cura na qual você solicita. Vamos todos aqui vibrar por esse irmão. Que ele possa agora abrir a porta do seu ser, da sua vida, do seu mundo, da sua consciência. E junto com todos nós, resolver esse lado patológico no qual ele se afundou. Que a paz esteja contigo, irmão. O próprio Cristo aqui, presente, torce por você. Mas você tem que abrir a porta para essa enxurrada de bênção invadir o teu ser.
Você é o agente principal. Você é o cara. Sinta já a saúde chegando, a enfermidade sumindo, porque você quer, porque todos nós aqui estamos manipulando toda a matéria mais sutil, mais simples, pois tudo vem do mesmo princípio. Nós é que transformamos em cima da nossa fé, da nossa crença, o corpo, o mundo que queremos ser e viver. Que a paz esteja contigo, que a cura, que a saúde seja uma realidade no teu ser. Fique na paz, irmão. Nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro, desse banquete espiritual, aqui todo formatado para cada um de nós, que possamos aqui pegar a fatia de pão da vida, a fatia mais gostosa, a fatia mais recheada, pois podemos materializar o de melhor. Não é porque estamos no mundo de provas e expiações, nós estamos na casa do Pai. Nós podemos ser o que quisermos e muito mais. A questão é da aceitação, que cada um possa se reciclar, se atualizar e se formatar na crença do que eu posso, eu mereço e eu quero. E nisso, criar as diretrizes para finalizar naquele ideal, naquele desejado. Mestre Jesus, agradecemos por tudo que recebemos nessa noite, rogando muitas graças ao Pai, Criador de tudo e de todos, e ao nosso irmão maior, que aqui nos influenciou, que aqui vibrou para a nossa ascensão espiritual. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós somos a decisão bem escolhida. Que assim seja, graças a Deus. E assim, nosso irmão, todo mundo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Temos comunicação, Valdir? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Diz assim, o médium é um carteiro a serviço de Nosso Senhor. Seja um bom mensageiro na divulgação do amor. Zé Aurélio Leal. Coisa linda, hein?